Você já deitou na sua cama, colocou a cabeça no seu travesseiro, olhou para o teto, respirou fundo e começou a se perguntar: o que tem de errado comigo? Qual que é o meu problema? Por que eu ainda não cheguei lá? Sabe? O lá. Aquela imagem de boa vida, aquela imagem de sucesso. Por que tem esse vazio? Por que eu ainda não estou lá? Como eu faço para chegar lá? Parece que tem alguma coisa faltando, parece que tem alguma coisa de errado comigo, parece que tem alguma coisa de errado com o mundo, não sei. Isso se reflete ao nosso redor, e se reflete até mesmo na cultura pop. Não sei se você já ouviu falar de um cantor, guitarrista chamado John Mayer. Um dos grandes guitarristas do mundo, cantor famosíssimo, músico respeitadíssimo na cultura pop. Tem uma música dele que me chamou muita atenção. Olha que interessante essa letra. Ele diz o seguinte na música Something's Missing. Não estou sozinho, bem que eu queria, porque então eu saberia o motivo de eu estar triste. Eu não consegui encontrar um amigo por perto, para me amar assim como eles me amam agora. Eles me amam agora. Interessante que ele está dizendo, olha, eu não estou sozinho, seria melhor se eu estivesse sozinho, porque aí eu entenderia que o meu problema é solidão. Porque mesmo tendo amigos, eu tenho amigos que me amam, eu tenho amigos que estão perto de mim, eu tenho amigos que me amam agora, mas mesmo assim eu me sinto sozinho. Mesmo assim eu me sinto triste. Eu estou tonto por causa do shopping center. Eu procurei por alegria, mas comprei ela toda, comprei tudo. Isso não evita a dor da fome e uma sede que eu deveria ter afogado. Olha que interessante, eu posso comprar e eu ainda estou com sede. Eu ainda tenho sede. Eu não posso ter certeza do meu estado. Eu não posso ter certeza que meu estado não tenha sido causado por mim. Será que é minha culpa? Será que sou eu? O que tem de errado comigo? Eu gostaria que houvesse um teste de farmácia para a solidão como esta. O refrão da música, que se repete entre essas estrofes, é o seguinte: alguma coisa está faltando, eu não sei como consertar. Alguma coisa está faltando e eu não sei o que é. Não sei o que é. De maneira alguma. E aí no final da música ele diz o seguinte, olha, amigos, check, sabe o check, checado? Amigos, check. Dinheiro, check. Uma boa dormida, check. Sexo oposto, check. Guitarra, check. Microfone, check. Mensagens à minha espera quando eu chego em casa, check. Ou seja, ele alcançou tudo. Ele chegou lá. Ele tem amigos, ele tem dinheiro, ele tem um bom sono, ele tem o sexo oposto, ele tem a guitarra, um dos melhores guitarristas do mundo, ele tem microfone, ele tem sucesso, ele chegar em casa vai ter mensagem para ele, mas mesmo assim ele diz, alguma coisa está faltando, eu não sei como consertar, alguma coisa está faltando, eu não sei o que é de maneira alguma, o que é que está faltando? Esse sentimento que a gente tem de, cara, o que deu de errado comigo? Eu ainda não cheguei lá, onde eu gostaria de estar. Aqui, no capítulo 4 do Evangelho de João, nós conhecemos uma história interessantíssima, onde Jesus se encontra com uma mulher, e eles possuem um diálogo a respeito dessa plena satisfação e contentamento, que todos nós estamos buscando. O capítulo começa com Jesus, que já estava causando um alvoroço em Jerusalém, por sua estadia em Jerusalém, já cheio de problemas, então ele resolve voltar para a região da Galileia. No meio do caminho, o texto diz que era necessário passar por Samaria. No meio do caminho. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de Jacó, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Interessante que no meio do caminho, Jesus está em Jerusalém e ele diz, vamos para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Essa era uma rota comum, tá joia? Flávio Joséfo, inclusive um historiador judeu, diz que era comum que os próprios judeus passassem por Samaria
para poder ir até a Galileia. Mas passando no meio do caminho, Jesus estava cansado, os discípulos foram comprar comida, e Jesus vai até o poço de Jacó. Interessante, esse poço existe até hoje. Coloca aí a foto. Claro que construíram uma igreja em volta, né, como todos os monumentos lá de Israel, mas é um dos poucos lugares onde nós temos uma certeza arqueológica de que realmente é o poço de Jacó. Possui cerca de 30 metros de profundidade, mas já foi entulhado, desentulhado. Então, na época de Jesus, alguns arqueólogos dizem que ele deveria ter cerca de 20 metros de profundidade. Esse era o caminho que Jesus tomou para chegar até o poço de Jacó. E quando ele chega no poço de Jacó, ele diz para aquela mulher que foi ao meio-dia. Inclusive esse meio-dia é interessante, porque eu já vi muita gente pregando, dizendo que a mulher foi ao meio-dia, na hora mais quente do dia, porque era um horário que não tinha ninguém lá, para poder ninguém ver ela. A gente não tem certeza disso, até porque nós não sabemos, não dá para ter certeza nem de que hora era. Por quê? No grego aqui, João diz sexta hora, a hora sexta. O problema é com qual calendário João está trabalhando, com qual contagem de tempo João está trabalhando. Se ele está trabalhando com a contagem de tempo judaica, então realmente era por volta de meio-dia. Mas existe a possibilidade de João estar trabalhando com a contagem de tempo romana, e aí sexta hora seria realmente 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Mas quando nós vemos o contexto do Evangelho de João, inclusive lá na crucificação, quando ele diz que Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, parece que João ele está utilizando sim do método romano e não do método judaico de contagem de tempo. Até porque esse evangelho já foi escrito tardiamente, por volta do ano 90 depois de Cristo, e faria bastante sentido que fosse 6 horas da tarde, porque seria o horário onde as pessoas já estavam saindo do trabalho, e logo após essa conversa a mulher samaritana vai correndo na cidade e traz toda uma multidão que foi ver Jesus, o discurso de Jesus. Enfim, mas o fato mais surpreendente não é o horário. O fato mais surpreendente é o que a mulher samaritana pergunta no versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui está a parte mais surpreendente do texto. O fato é que judeus não se davam bem com os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. Na cabeça deles, os samaritanos eram pessoas que adoravam Deus incorretamente, que tinham mesclado muito sincretismo religioso ali no meio, e eles eram impuros, você não deveria nem compartilhar. O texto, quando diz aqui, os judeus não se davam com os samaritanos, a tradução mais provável aqui é que eles não compartilhavam das mesmas vasilhas. Eles não podiam nem tomar do mesmo copo, porque eles não seriam considerados impuros por terem tomado da mesma vasilha dos samaritanos. Então, o mais surpreendente, primeiro, Jesus puxa assunto com uma mulher. Isso já é muito incomum naquele tempo. Um homem judeu solteiro não faria isso com uma mulher. Ele puxa assunto com uma mulher. E o mais surpreendente, uma samaritana. Alguém que era culturalmente rejeitado pelos judeus. Jesus começa esse diálogo quebrando todas as barreiras possíveis. Ele quebra as barreiras raciais, as barreiras culturais, ele quebra a barreira de gênero, ele quebra uma barreira moral, ele inclui aquela mulher dentro da conversa, ele inclui na sua conversação, e ele percebe, olha para aquela mulher, e Jesus, estando cansado da viagem, quando vê aquela mulher tirando água do poço, ele diz: me dá um pouco d'água, eu estou com sede. Me dá um pouquinho dessa água. E a mulher samaritana, surpresa com aquela cena: como assim você está me pedindo água? Você não é judeu? Ela talvez tenha percebido que ele era judeu pelo sotaque, vai saber, mas você não é judeu? Por que você está me pedindo água? E aí, Jesus responde de forma surpreendente no versículo 10. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Aqui está algo interessantíssimo. Primeiro, que ele está falando de saciar a sede. Não é uma sede física tão somente. A sede física é terrível. Talvez nunca alguém aqui tenha passado por uma verdadeira sede. Graças a Deus o Brasil é um país com muita água.
Ninguém aqui deve ter passado sede de verdade, de ficar mais de um dia sem tomar água. Sede avassaladora. Imagina como é receber uma água fresca diante de tamanha sede. Mas Jesus, ele não está falando de água física aqui não, e eu estou com sede. Jesus está usando uma metáfora. E ele está falando aqui não de sede de água, mas ele está falando da nossa sede existencial. E Jesus está dizendo que a água que ele pode oferecer é uma água que traz uma experiência completamente satisfatória para os nossos desejos mais profundos. Quando Jesus diz para aquela mulher, se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse quem eu sou, você poderia receber plena satisfação da sua alma, uma satisfação e alegria tão incrível, que não depende do nosso exterior, não depende das coisas que estão ao nosso redor, é uma saciedade completa, não é uma sede de água, é uma sede, é a sede da nossa alma. Essa sede que eu acabei de falar no começo, de que a gente tem essa sensação, de que a gente não chega lá, de que tem alguma coisa errada com a minha vida, que tem alguma coisa de errado comigo. Lembra da lenda da fonte da juventude? Interessante, né? Você sabia que a lenda da fonte da juventude, ela foi muito importante em certa época da história, e teve gente que foi atrás de verdade? Por exemplo, Ponce de León foi um dos colonizadores europeus que vieram para a América na época das conquistas espanholas. Ele veio para a América, se tornou governador de Porto Rico em 1508, e aí ele descobriu por meio dos nativos a lenda da fonte da juventude, que existia uma fonte, que quem bebesse daquelas águas nunca mais morreria, teria juventude eterna. Imagina, gente, o que seria encontrar a fonte da juventude? O mais incrível é que em 1513, o Ponce de León saiu com uma expedição atrás da fonte da juventude. Ele foi buscar a fonte da juventude nas ilhas, nos lugares, até que em 1513, no domingo de Páscoa, ele chegou numa costa que ele nomeou de La Flórida, onde é Flórida nos Estados Unidos até hoje, e ele acabou sendo morto por indígenas locais. Acabou sendo alvejado, foi levado para Cuba e morreu. Ele não encontrou a fonte da juventude na expedição dele. Mas aí surgiram lendas em torno de Ponce de León, que a fonte da juventude existe. Ele encontrou sim e desapareceu. Ele está aí jovem até hoje entre nós. Né? Essa fonte está oculta. Grandes lendas, filmes já foram feitos, né, sobre essa fonte da juventude. E se o mito se tornasse real? Mas eu não estou falando aqui da fonte da juventude. Estou falando de uma fonte de água viva. Uma fonte onde nós podemos encontrar plena satisfação da nossa alma e também vida eterna. É muito melhor do que a fonte da juventude. E se isso fosse real? Como disse C.S. Lewis, o romancista que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele dizendo: o cristianismo é um mito que se tornou realidade. É a ideia maravilhosa que se tornou realidade. Ele é capaz, por meio dessa água viva, de oferecer completa satisfação. O que é que traz satisfação para a sua vida? O que é que te faz feliz? Onde você tem buscado a sua alegria, a sua identidade? Você já percebeu que a resposta que nós buscamos para o nosso contentamento sempre é externa a nós, fora de nós? Muitos buscam o seu contentamento no amor romântico, no casamento, na família, em ser pai, em ser mãe. É aí que eu estou buscando o meu contentamento, aqui que está meu significado. Eu vou chegar lá. Minha família ainda não é perfeita, mas eu vou chegar lá. E aí eu vou ter contentamento, a minha vida vai ser melhor, eu vou ser feliz. Muitos buscam esse contentamento na carreira profissional, em ganhar mais dinheiro. Muitos buscam esse contentamento na política, na filosofia, numa causa social. Tem muita gente que busca saciar a sede fazendo caridade, buscando fazer o bem, talvez para saciar a sua culpa, e dizer: eu preciso fazer algum bem para o mundo, e se envolve com causas sociais, se envolve até mesmo com causas religiosas, na busca de satisfazer a sua alma, mas também é uma coisa externa, está fora de mim,
é uma boa obra para poder tentar saciar a minha sede. Eu me sinto angustiado, eu não me sinto completo, eu sinto que a vida não faz sentido, então eu vou fazer caridade. Eu vou me envolver com alguma coisa para encontrar sentido, significado na vida. Um dinheiro, são tantas as coisas que nós temos buscado, são tantas as fontes, são tantos os poços que nós estamos buscando satisfazer a nossa alma. E a gente fica pensando, se eu chegar lá, se eu tiver tal coisa, então eu vou saber que minha vida vale a pena, que eu sou importante, que eu tenho significado, eu vou saber que eu tenho segurança. E geralmente a coisa que a gente tem buscado é externo a nós, está fora de nós, está para fora. Mas aí Jesus está dizendo que essa verdadeira satisfação, que saciar essa sede, nunca será possível com uma coisa que está para fora da gente, mas interna a nós. E Jesus diz, eu posso dar a você essa saciedade, eu posso dar a você, colocar dentro de você uma saciedade, uma satisfação absoluta, incomensurável, no âmago do seu ser, que independe do que acontece à sua volta, das circunstâncias. O problema é que muitos de nós temos dificuldade de reconhecer que temos uma sede espiritual profunda, até mesmo dentro da igreja. Como eu falei, a gente fica tentando satisfazer essa sede fazendo mais obra. Eu vou fazer mais obra, vou fazer mais obra, vou fazer mais obra. A gente tem dificuldade de reconhecer a nossa sede espiritual, sabe por quê? Porque geralmente a gente já tem uma esperança de que ainda vai dar certo. A gente olha para dentro de nós mesmos e fala, poxa, eu não estou completamente feliz hoje. Você deita na sua cama, coloca a cabeça no travesseiro, olha para o teto e fala, eu não estou totalmente feliz, mas é porque eu ainda não cheguei lá, eu vou chegar. Então você pega a tristeza e transforma ela num impulso como numa motivação. É porque eu ainda não estou lá. O dia que eu chegar lá, as coisas vão se resolver. E a gente não reconhece que o problema é espiritual, que o problema está no nosso coração. Não, o problema é que eu ainda não cheguei lá. Então eu vou continuar batalhando para chegar lá. Mas você está completamente insatisfeito, você nunca chega lá. E aí nós vemos pessoas que chegaram lá. Pessoas que tiveram tudo e que mesmo assim, como na canção que nós acabamos de ver, pessoas que alcançam todas as coisas, quando elas chegam lá no topo, qual é a conclusão que elas chegam? Tem alguma coisa de errado. Porque não consegui satisfazer a sede. Esse buraco ainda está aqui. Eu ainda preciso satisfazer essa sede. E aí a gente continua buscando em outros poços, que não é Jesus, em outros poços. E o problema é que quando nós buscamos saciar a nossa sede, em outros poços, nós seremos devorados vivos. Isso acaba com a gente, nos escraviza. Um exemplo interessante é o do David Foster Wallace. David Foster Wallace foi um romancista americano, vendedor, best-seller de livros, ficou famoso, conseguiu tudo, chegou lá. E aí ele foi dar um discurso numa universidade e ele disse algo interessantíssimo. Ele é ateu, não acreditava em Deus. E ele disse o seguinte, todo mundo adora nesse discurso. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar, está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se você adorar dinheiros e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido da vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente, jamais sentirá que tem o bastante, é a verdade. Olha, ele diz, se você adora o dinheiro, se você deposita a sua esperança de saciedade no dinheiro, você nunca vai achar que tem o suficiente. Você vai precisar de mais, de mais, e de mais, e de mais, e isso vai devorar você, vai acabar com você. Isso é uma verdade, você não vai encontrar satisfação para a sua sede. Adore o próprio corpo, a beleza, a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes que seus entes queridos enfim o enterrem. Olha só, se você adora a beleza, a autoestima, ou o amor romântico, ou o sexo oposto, você sempre vai se sentir feio. Toda vez que você olhar no espelho, você vai se sentir feio. E aí quando a idade chegar e as coisas começarem a cair, aí você vai morrer 1 milhão de mortes antes de morrer de verdade. Você vai se frustrar completamente, vai devorar você. Adore o poder e acabará se sentindo frágil.
temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Quanto mais poder você acha que tem, você se sente mais medroso ainda, você precisa oprimir mais as pessoas, você precisa ter mais poder sobre as pessoas. E isso você nunca está satisfeito com isso. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Nós nunca estamos satisfeitos. E o que mais me chama a atenção nesse discurso do David Foster Wallace, é que ele diz que qualquer coisa que a gente adore, qualquer coisa que a gente deposite o nosso coração e a nossa esperança de satisfazer a nossa sede, vai devorar você vivo, vai escravizar a sua alma, e você não vai encontrar satisfação para a sua sede. 2 anos depois desse discurso, ele cometeu suicídio. Ele foi vítima do que ele mesmo disse, infelizmente. Mas aqui, Jesus está diante dessa mulher dizendo: se você me conhecesse, se você me adorar, se Jesus não for o centro da sua vida, a menos que você coloque a sua plena satisfação no próprio Jesus Cristo, nós sempre estaremos desamparados. A gente vai continuar cantando essa música. O que tem de errado? Onde que está o problema? Eu não sei como consertar o problema. Mas aqui Jesus está diante dessa mulher dizendo: se você soubesse quem eu sou, eu poderia oferecer você uma água viva, que jorra eternamente. E é interessante que essa mulher, ela não consegue entender o que Jesus está dizendo. Como eu disse, é difícil para nós, muitas vezes, reconhecer a nossa sede espiritual. É difícil reconhecer os nossos próprios erros, não é verdade, gente? É difícil reconhecer os nossos próprios erros. Tem muita coisa que eu faço na minha vida que eu não percebo que é um erro, que eu preciso ser confrontado, tanto pelas Escrituras quanto pela minha esposa, que me confronta sempre. E aqui é interessante que a mulher disse a mulher no versículo 11, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde o Senhor pode conseguir essa água viva? Ela não está entendendo que Jesus está falando da verdadeira sede dela, não é uma sede física. Na cabeça dela, ela está falando ainda daquele poço. E a água viva aqui no grego, talvez, o texto grego, traz a ideia também de uma fonte que jorra eternamente, sabe essas fontes de água que fica jorrando, e a água fica ali borbulhando? Essa é a ideia de uma fonte que jorra para sempre. E na cabeça da mulher, o poço com 20 metros de profundidade tem a água calma, mas lá no fundo está a fonte onde está brotando aquela água. Então na cabeça dela, Jesus está falando, ele está falando de pegar a água que está lá no fundo, essa água viva. E aí ela diz, você não tem corda, você não tem como é que você vai chegar lá no fundo e pegar essa água. Ela não está entendendo que Jesus está falando de uma sede espiritual. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? E aí Jesus responde, você não está entendendo, moça, deixa eu te falar uma coisa. Quem beber dessa água aqui, desse poço, vai ter sede outra vez. Da mesma forma que eu estou com sede de novo. Quem bebe a água, a gente fica com sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu estou falando de plena satisfação da sua alma. É disso que eu estou dizendo. Mas a mulher, ela ainda não entende. Ela diz, Senhor, me dá então dessa água, para que eu não tenha mais sede, e eu não preciso voltar aqui nunca mais. Então ela ainda está pensando na água dali. Quer dizer que eu não vou precisar nunca mais voltar nesse poço para pegar água? Eu quero essa água. Como que eu consigo essa água? Como que eu consigo encontrar plena satisfação na minha vida? Qual que é o caminho para encontrar essa água que Jesus está oferecendo? Como nós podemos encontrar água viva? Aí vem a próxima fala de Jesus, que é interessantíssimo, e parece que ele está mudando de assunto, mas ele não está mudando de assunto. Olha o que ele disse, Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Parece que Jesus muda de assunto completamente. Senhor, se existe mesmo essa água, que é capaz de saciar a minha sede, então me dá.
Eu quero. Quantos aqui querem essa água? Ninguém quer, gente. Existe uma fonte, existe um poço, que tem uma água viva, que jorra eternamente, que dá pleno contentamento para a alma. Você quer? Aí Jesus fala, vai buscar o seu marido. O que isso tem a ver? Na verdade, Jesus está expondo essa mulher e confrontando o pecado dela. Antes de encontrar a água viva, primeiro a gente precisa reconhecer qual é o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema é o nosso pecado de estar buscando saciedade em outros lugares que não é a Deus. Quando Jesus confronta essa mulher, ele está realmente confrontando, expondo, revelando o pecado dela para ela mesma, abrindo os seus olhos, para que ela entenda qual que é o verdadeiro problema. E qual que é o verdadeiro problema? É o pecado dela. Jesus está abrindo os olhos dessa mulher, dizendo, se você deseja dessa água, primeiro você precisa entender a natureza dessa água, não vem pelo seu esforço. Você primeiro precisa entender que você estava tentando encontrar saciedade em homens. Você já teve 5 e não foi capaz de satisfazer sua alma, não é verdade? Onde é que nós estamos buscando satisfação para a nossa alma? Se Jesus estivesse conversando com você hoje, provavelmente talvez ele não perguntasse o seu marido, ele ia perguntar, então me traz quanto dinheiro você tem? Você está buscando satisfação no dinheiro, não é? E você não conseguiu até hoje, não é verdade? Você está buscando a sua satisfação, a sua saciedade na sua família, não é mesmo? E você não está conseguindo. Onde você está buscando o seu contentamento? O primeiro passo para receber essa água viva é reconhecer o nosso pecado. Esse é o verdadeiro problema da vida, da humanidade, do nosso coração. E pecado, meus irmãos, é difícil a gente falar de pecado hoje, porque pode soar ofensivo. E realmente, nós precisamos tomar muito cuidado para não usar pecado como uma arma. Porque você é pecador. E a gente se sente moralmente superior a outra pessoa por causa do discurso de ser pecador. Isso é pecado também. Não é isso. Jesus está revelando que pecado é algo muito mais profundo. Pecado em essência é deixar de confiar em Jesus para depositar o nosso coração e o nosso amor em qualquer outra coisa que não Jesus Cristo. E essas coisas não são capazes de satisfazer a nossa alma, isso é idolatria. E esse não é um problema só da mulher samaritana, esse é um problema de todos nós. Porque quando nós olhamos para essa mulher, é fácil reconhecer que ela é uma marginalizada, né? 5 maridos, que o atual nem é marido dela. Essa aí é uma marginalizada, eu não preciso, eu não sou assim. Só que no capítulo anterior, Jesus se encontra com um religioso, Nicodemos. Um homem privilegiado, importantíssimo, reconhecido por toda a comunidade, alguém fiel a Deus, que obedecia todas as leis, obedecia todos os mandamentos. E quando esse Nicodemos se encontra com Jesus, Jesus revela o verdadeiro problema dele. Sabe qual era? O pecado. Você precisa nascer de novo. Foi o que Jesus disse para o Nicodemos. Se a mulher estava buscando saciar a sede dela, talvez em homens, Nicodemos buscava saciar a sede dele no sistema religioso, em obedecer regra, em obedecer lei, em fazer caridade, em fazer tudo certinho. E Jesus está dizendo, isso não vai satisfazer a sua alma. O que satisfaz a alma de verdade é nascer de novo. É reconhecer o nosso próprio pecado e quem é a verdadeira fonte de água. A fonte da água viva não está nas leis de Moisés, ou na obediência aos mandamentos, ou na obediência às regras, ou em ser religioso. A fonte da água viva está no próprio Jesus Cristo. O pecado é procurar nossa salvação em qualquer outra coisa que não é Deus, é colocar outra coisa no lugar de Deus, e essa outra coisa acaba se tornando o nosso Salvador. Isso que é a definição de pecado. E nós também somos carentes disso em todos os casos. Muitos de nós também temos buscado a nossa salvação em outro lugar. Jesus oferece para essa mulher água viva. E ela diz, como eu posso encontrar essa água? Primeiro, reconheça o seu pecado. Primeiro, entenda que você estava buscando essa água em lugares errados. Em lugares que não é possível satisfazer a sua sede. E aí quando Jesus revela a vida dessa mulher, aí ela diz, né? Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. O Senhor revelou a vida toda. Só que é interessante que parece aqui que ela muda de assunto.
Talvez aqui ela realmente esteja mudando de assunto porque ela quer não se sentir tão desconfortável com o pecado dela. Ela muda de assunto e coloca uma dúvida teológica na mesa. É interessante que a dúvida dela é honesta, nós vamos ler o texto daqui a pouco, mas é como se Jesus tivesse chegado para você hoje e exposto o seu pecado. Imagina que você se encontra com Jesus hoje, Jesus coloca no telão o seu pecado. E aí você se sente constrangido e muda de assunto. Então Jesus, já que você é profeta, me diz aí, quem que está certo, é o calvinista ou o arminiano? Qual que é ela coloca uma dúvida teológica na mesa para tipo, vamos mudar de assunto aqui. Só que a dúvida dela é genuína, olha que interessante. Veja que és profeta. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa dúvida, ela está mudando de assunto, é claro que ela está mudando de assunto aqui, mas é uma dúvida interessante, é uma dúvida genuína e que Jesus humildemente, pacientemente responde. Mas aqui a gente precisa entender que dúvida é essa. Por que ela colocou essa dúvida teológica na mesa? Senhor, nós os samaritanos adoramos a Deus aqui, nesse monte, em Samaria. Vocês, os judeus, adoram a Deus lá em Jerusalém, no templo. O templo que Salomão construiu, que foi destruído, depois foi reconstruído e que Herodes reformou. Vocês adoram a Deus naquele monte. Quem está certo? Quem está errado? Que lugar é esse? Essa dúvida, gente, é antiga. E vem desde lá de 932 anos antes de Cristo. Pode colocar a imagem aí, ó. No ano 932 antes de Cristo, o reino de Israel se dividiu em dois. Depois da morte de Salomão, o reino se divide em dois. E aí agora nós temos dois reinos. O reino de Judá, no sul, e o reino de Israel, no norte. O templo ficava em Jerusalém, que ficou em Judá, no reino do sul. Todos os anos, os judeus iam até Jerusalém adorar a Deus no monte. Adorar a Deus em Jerusalém. Mas com a divisão do reino, os reis de Israel pensaram o seguinte: opa, a gente não pode deixar o nosso povo ir até lá, no outro reino, adorar a Deus em Jerusalém, isso vai ser um problema. Então vamos resolver o problema. Qual foi a solução que eles encontraram? Eles construíram outros lugares de adoração em Israel, no norte. Então os judaítas do reino do sul, Judá, continuavam adorando a Deus em Jerusalém, e os novos do reino de Israel começaram a adorar a Deus em outros lugares de adoração. Um desses lugares que foi construído foi justamente nesse monte de Samaria, que foi o que permaneceu por mais anos, e depois um templo foi construído ali naquele lugar. Então olha, da onde que vem a dúvida dessa mulher, gente? De muito tempo antes. Agora ela diz: Jesus, então tá, a gente adora a Deus aqui, vocês adoram a Deus lá, qual é o lugar certo de adorar o Senhor? E aí Jesus responde de forma surpreendente: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Por que Jesus disse que eles adoram o que não conhecem? Porque os samaritanos aqui realmente se juntaram numa mescelância ali, né, de sincretismo, e eles rejeitavam boa parte do Antigo Testamento. Eles acreditavam só nos 5 primeiros livros da Bíblia, o restante eles rejeitavam. Então assim, vocês não conhecem a Deus direito, então vocês não adoram a Deus corretamente. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entenda, mulher. Está chegando o dia, e na verdade já chegou, onde o lugar não importa. Não importa se é em Jerusalém, não importa se é no Monte da Samaria, isso não é importante. O importante de verdade é em espírito, é como você adora, é a atitude do seu coração, é em espírito, é genuinamente, verdadeiramente e em verdade. Verdade significa aqui realmente saber a qual Deus você está adorando. O Deus revelado nas Escrituras. Jesus está confrontando os samaritanos mais uma vez, porque eles rejeitavam boa parte das Escrituras. Está dizendo, é preciso que a adoração não seja só emotiva, não seja só emocional, não seja só com o coração, mas seja também intelectual, seja uma adoração em verdade, ao Deus verdadeiro, ao Deus correto. E aí fica a dúvida, quem é esse Deus verdadeiro? Quem é esse Deus correto? Quem é a verdade? Onde está essa verdade? E aí a mulher diz, eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier ele vai explicar tudo isso.
Os samaritanos também tinham a expectativa da vinda de um Messias. Da mesma forma que os judeus esperavam a chegada de um Messias, os samaritanos também aguardavam a chegada de um Messias. Eu sei que quando o Messias chegar, ele vai explicar tudo, aí a gente vai ter entendimento. Aí a gente vai saber adorar a Deus em verdade. E aqui Jesus solta a maior bomba, a maior revelação de todas, a coisa mais grandiosa de todas. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água viva que sacia a sede. A saciedade da nossa alma não está numa filosofia, a saciedade da nossa alma não está numa religião, a saciedade da nossa alma não está em cumprir determinados ritos, a saciedade da nossa alma está numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio, se encarnou e ele disse: sou eu sou a água viva. E eu posso lhe oferecer água viva, que se você tomar, você não terá sede jamais. Completa satisfação da sua alma. Logo após disso, aquela mulher sai correndo, vai até a cidade, e começa a testemunhar para todo mundo: vejam, eu encontrei alguém que revelou minha vida. Será que ele não é o Messias? Venham ver. Essa é a consequência natural de se encontrar com Jesus, sabia? A consequência natural de se encontrar com Jesus é que você testemunhe desse Jesus para as pessoas. E é o que está acontecendo aqui com essa mulher. Ela sai contando para todo mundo, e aí tem aquela cena onde o povo está vindo, Jesus olha para o povo que está chegando e fala: ó, vejam, os campos estão maduros, estão prontos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Ore para o Senhor da Seara, para quem vir mais trabalhadores. Mas o fato é, como foi possível que essa mulher encontrasse água viva? Nós cantamos aqui agora, né? Dá-me de beber, pois tenho sede. E essa música é justamente inspirada nessa história do poço, de Jesus se encontrando com a mulher no poço de Jacó. Como foi possível essa mulher encontrar água viva? Não foi pelos seus esforços. Essa mulher não encontrou água viva porque ela quis, ou porque ela foi atrás, ou porque ela fez alguma coisa. Essa água lhe foi oferecida de graça. A sede dessa mulher pôde ser satisfeita porque, antes de tudo, o próprio Jesus foi aquele que teve sede. Foi o próprio Jesus que disse: eu estou com sede. O que isso quer dizer? Que a saciedade da sede dessa mulher só foi possível porque um dia o próprio Deus, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser como Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e veio como servo, como um homem. E quando Jesus se encarnou, ele se esvaziou, ele veio nos resgatar, ele veio como um ser humano que sentiu sede. Foi por causa disso que essa mulher pôde ter a sua sede saciada, porque o próprio Deus se esvaziou para vir encontrá-la. E não foi só aqui que Jesus teve sede. Tem um outro momento que Jesus teve sede. Quando ele estava crucificado naquela cruz, Jesus clamou: eu estou com sede. E aí molharam uma esponja com vinagre para poder entregar para Jesus, vinagre de vinho, para poder entregar para Jesus, para que ele pudesse ter sua sede saciada. Foi porque Jesus teve sede naquela cruz que nós podemos ter a nossa sede saciada. Foi porque Jesus se esvaziou e morreu naquela cruz e venceu o poder da morte, venceu o poder do pecado. Se o problema é o pecado, esse pecado foi derrotado na cruz. E por meio da ressurreição, e porque Jesus teve sede, agora nós podemos ter a nossa sede satisfeita nesse relacionamento com Jesus. Que espantoso, paradoxal, é uma coisa incrível que Jesus Cristo fez por nós. Ele enfrentou a cósmica rejeição na cruz do Calvário, dizendo: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para que a sede espiritual pudesse ser satisfeita. E Ele fez isso por amor. Ele fez isso por você, com alegria, para que nós pudéssemos ter a nossa sede saciada e nascer de novo. E para que, enfim,
a gente possa cantar outra música. Não vai ser aquela música do começo daqui da nossa noite. Qual que é o problema? Onde está o problema? Enfim, nós podemos cantar uma outra canção. Como o salmista cantou no Salmo 73. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é minha força do meu coração e é minha esperança para sempre. Nós podemos cantar e entoar que nós temos saciedade, satisfação em Cristo Jesus. Ele é a água viva e Ele nos oferece essa água. Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Jesus perguntou para aquela mulher, na verdade não foi uma pergunta, né? Foi um pedido. Jesus pediu para aquela mulher, me traz o seu marido, para que o pecado daquela mulher fosse exposto e aquela mulher percebesse que ela estava buscando saciedade em lugares errados, em outras fontes. Talvez Jesus faça algum pedido parecido para você hoje. Onde é que você está buscando onde é que você está buscando matar sua sede? Onde é que você está buscando matar sua sede? Saiba disso. Se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou e quem me enviou, eu poderia lhe dar uma água viva, que jorra eternamente para a vida eterna. Uma água capaz de satisfazer a sua sede mais profunda, para que você consiga deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro e entoar cânticos de alegria, sabendo que você tem contentamento. Há alguém aqui que deseja se encontrar com esse Jesus dessa forma, que percebe que possui uma sede espiritual, que tem buscado encontrar em outros lugares? Há alguém aqui que deseja se entregar a Jesus dessa forma, se render a Ele, dizendo: Senhor, como você cantou aqui, dá-me de beber, pois tenho sede. Dá-me de beber. Você gostaria de receber essa água? Gostaria de perguntar: há alguém aqui que deseja se entregar a Jesus nessa noite? Levante sua mão rapidamente. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, lá atrás. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você. Há mais alguém que deseja entregar essa vida a Jesus? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Permaneça de olhos fechados. Não quero constranger vocês. Mas quem levantou a mão, se você pudesse, coloque em pé no seu lugar. Rapidamente, os nossos intercessores, voluntários se aproximarão de você nesse momento, caso você permita, para que a gente possa também orar com você, pedir o seu contato, mas feche seus olhos agora e ore junto comigo. Senhor Jesus, me perdoe, porque eu tenho buscado satisfazer a minha sede em tantos outros lugares, mas hoje eu descobri que o Senhor é a fonte da água viva, e eu me rendo ao Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede do Senhor. Que o Senhor continue constrangendo meu coração. Eu me entrego ao Senhor nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Os nossos voluntários estão aí. Se você permitir, nós gostaríamos de uma oração, um abraço, pegar o contato. Eu também estaria à disposição no final. Se coloque em pé, toda a igreja. Se coloque em pé. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, meus irmãos.